Olá pessoal, tudo bem? No módulo de hoje a gente vai falar sobre as funções inorgânicas. Algumas delas, né? Vamos começar falando em óxidos, ácidos, bases. Só que tem uma coisa, para que a gente possa entender, conhecer muito a nomenclatura de funções, das funções inorgânicas, a gente precisa conhecer o conceito do NOx, do número de oxidação. Tá? Então, isso é pré-requisito para que a gente possa dar nome a qualquer composto inorgânico. Sempre a gente precisa entender o número de oxidação. Muitas vezes o aluno tem uma dificuldade na nomenclatura inorgânica porque ele tem dificuldade em número de oxidação. Tá? Então vamos lá? O que é o número de oxidação? O número de oxidação, muito conhecido com o nome de NOx, ele tem dois conceitos. Em compostos iônicos, o NOx representa a própria carga dos íons, é chamada carga real. Vê se você lembra aí de módulos anteriores, em que naquele módulo de ligações químicas, em que a ligação iônica é aquela em que a transferência de elétrons é um metal e um ametal, então o metal vai lá e perde elétrons, e ao perder elétrons ele se transforma num cátion, num íon positivo, e o ametal recebe elétrons e se transforma no íon negativo, no ânion. Então, no caso de um composto iônico, o NOx é a própria carga desse íon, positiva ou negativa, é muito simples. Então, se você está diante de um composto iônico, como por exemplo, o Al2O3, você tem como saber o NOx sem sequer saber o composto, a fórmula do composto. Só pegar a sua tabela periódica e fazer uma análise do que cada um faz numa ligação iônica. O alumínio é da família 3A, então o alumínio sempre perde 3 elétrons. Ao perder 3 elétrons, então, ele tem uma carga mais 3, é o seu NOx. E o oxigênio é da família 6A, ele ganha 2 elétrons, então, no composto iônico, o oxigênio é menos 2. Por que isso? Por que essa facilidade? Porque no composto iônico sempre tem alguém perdendo e sempre tem alguém ganhando. Quem perde tem uma carga positiva e quem ganha uma carga negativa. Bem simples, tá? Então é o que a gente chama de carga real. Não é esse o problema da aula de NOx, né? Onde é que a gente passa a ter algum problema numa aula de NOx? Quando a gente está diante de um composto molecular, um composto que faz ligação covalente. Aí a coisa fica um pouquinho mais complexa. Mas nada demais como pré-requisito de uma aula de funções, é só vocês ficarem atentos, que é muito simples, quer ver? Vamos lá, agora estamos diante de um composto molecular. Agora é aquele composto que faz ligação covalente. Eu vou botar uns simples, depois a gente vai aumentando o nível de dificuldade. Por exemplo, se a gente tem um composto como esse aqui, ó, HCl, observa que o cloro é da 7A, faz uma ligação, o hidrogênio é da 1A, que é fazer uma ligação para copiar o hélio, então tem uma ligação covalente entre eles, ok? Então está todo mundo estável, e aí eu quero saber o número de oxidação de cada um. Aqui não é tão fácil quanto no composto iônico. Por que não é tão fácil? Porque aqui ambos estão ganhando, eles estão compartilhando elétrons na ligação covalente. Então como é que vai ficar esse NOx? O NOx vai ser determinado através de uma chamada carga aparente. Através da eletronegatividade, a gente vai criar cargas parciais, e essas cargas parciais serão os NOxes dos compostos na ligação covalente. Não é difícil, tá? Mas sem esse conceito fica difícil saber as outras coisas que a gente tem para fazer. Então vamos lá, pega a sua tabela periódica e faz como se estivesse rompendo a ligação. Então, se eu romper a ligação entre HCl, o cloro tem uma eletronegatividade 3 e o hidrogênio tem eletronegatividade 2,1. Sendo assim, numa teórica quebra de ligação HCl, o cloro sendo mais eletronegativo, então ele puxa os elétrons com mais força para o seu lado, então criando uma carga parcial negativa. Então a gente admite aqui uma carga menos 1 para o cloro. E o hidrogênio, porque é menos eletronegativo, ele, obviamente, tem uma carga parcial positiva. O seu elétron está indo em direção à eletrosfera do cloro. Então, cria-se uma carga parcial mais 1, e essas cargas parciais, essas cargas aparentes, são classificadas, são chamadas de NOx. Então, qual é o problema do NOx em compostos moleculares? Fica mais difícil de se deduzir, até dá.
mas fica mais difícil de se deduzir. Você tem que, então, quebrar as ligações covalentes e, pela diferença de eletronegatividade, você avalia lá quem tem o NOx positivo e negativo.